Quem poderá resistir se Jesus... Pois bem, minha gente, estamos tratando agora do terceiro vídeo sobre o dom de línguas, que sejam tirados bastante proveitos. Vamos continuar então com aqueles esclarecimentos que foram dados, por Dom Alberto Taveira para a CNBB, para os bispos da CNBB, em especial a Dom Rafael Eliano Cifuentes, que é um bispo de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Então, a quarta pergunta e a resposta fala sobre o dom de línguas, se ele vale até os dias de hoje, desde o tempo de Pentecostes até os dias de hoje. Veja bem, muitas pessoas se levantam contra o dom de línguas, alegando que ele só valeu para o Pentecostes, tá bom? E não mais depois disso. Porém, é um ensinamento totalmente antibíblico, e cheio de enganos. Veja que os que não eram judeus também passaram a falar em línguas. Então vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e depois a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, de 15 a 17. Tá bem? Vamos começar com Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Ver o que diz. É o centurião Cornélio, primeiro estrangeiro convertido. No versículo 44, diz assim: estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E lá o pessoal da Cesareia rogaram a Pedro que ficasse com ele por mais alguns dias. Você compreendeu bem essa palavra, Depois, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo de 15 a 17, vai dizendo assim: apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Então essas passagens é para você ver o que se trata esse tópico. Porque a pergunta que foi feita é se o dom de língua valia até, ou ainda está valendo até os dias de hoje. Inclusive, o dom de línguas era muito usado pelos cristãos de Corinto, muito tempo depois do Pentecostes. Isso aí você vê em 1 Coríntios 14. Então essa alegação é totalmente falsa e sem sentido. E ademais, veja a promessa que o Senhor Jesus deu àqueles que lhe seguiam. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Tá bom? Cristo não cita nenhuma exceção. E nem ao menos diz que é só por determinado tempo, e que depois essas coisas iriam, mas que nos acompanharia por todo sempre. Essa é uma promessa para todos nós. Não foi uma promessa feita só para as pessoas contemporâneas de Jesus, não. É óbvio que Deus não batizaria no Espírito Santo alguém que é totalmente contra isso. Alguém que não acredita. Se não crê, meu amigo, então faça outras coisas. Então, na 1 Coríntios 14, no versículo 22a, a gente lê o quê? Assim, as línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis.
Está entendendo? Se você é fiel, a língua, você não precisa desse sinal. Esse sinal vale mais para os infiéis, né, que vão ver aqui. Tá certo? É claro que Paulo não queria dizer que seriam os incrédulos que iriam falar em línguas. Pois se fosse dessa forma, Paulo não falaria em línguas mais do que todos os coríntios. Está aí em 1 Coríntios 14, 18, depois você lê aí. O dom de línguas, ele serve como sinal para mostrar aos incrédulos, que estão no caminho errado. Tá certo? É esse sinal que serviria até os dias de hoje. A tentativa mais desesperada dos que tentam provar, né, que o dom de línguas não vale até hoje, encontra-se em 1 Coríntios 13, no versículo de 8 a 10. E olha que eu estou, como sempre digo, embasado na palavra, certo? Não é um achismo, não. É embasado na palavra, tá? E diz assim esse texto: a caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Paulo diz que o dom de línguas cessaria quando chegasse o perfeito. Aí eu pergunto para você, já chegou o perfeito? Claro que não, meu irmão. O mundo está cheio aí de guerra, de confusão, né, de violência, cheio de homicídio, de tempestade, cheio de atrocidade, né? Então, veja bem, está mais do que claro que o perfeito ainda não chegou. O perfeito de que Paulo fala só irá chegar quando Jesus voltar em sua glória, né? Nos recebendo para junto deles no céu, porque lá Jesus enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Apocalipse 21, 4. Então, como isso ainda não chegou, certo? Tanto as profecias como o dom de línguas valem até hoje. Então, no Novo Testamento, já depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele estava valendo. Até onde a Bíblia fechou, ele ainda continua no início. Tá certo? Isso é bom para você saber, tá bom? Então, a quinta pergunta que foi feita, né, e a resposta que foi dada é o seguinte: Paulo quis dizer aos coríntios que era contra o dom de línguas? Você vai entender por que foi feita essa pergunta, tá? É claro que Paulo não poderia ser contra a manifestação do dom de línguas, pois ele mesmo falava em língua mais do que todos os coríntios, tá certo? Não é isso que diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 18, diz lá: graças a Deus que possui um dom de línguas superior a todos vós. Superior a todos vós. Então, caso não houvesse proveito algum nas línguas, será que o Paulo agradeceria por isso? Agradeceria a Deus? Você acha que ele usaria tanto esse dom, como ele enfatiza ao dizer que fazia mais do que todos os coríntios, o uso desse dom de línguas? E olha lá, minha gente, perceba que os coríntios falavam mesmo em línguas. Era um povo que realmente tinha esse dom. Então havia um uso intenso nessa igreja de Corinto, que chegou até mesmo a transformar-se em abuso, né? Que, provocando até uma reação de São Paulo, que eles corrigiram duramente a respeito desses abusos. Veja na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 5. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Desejo que todos faleis em línguas. Porém, muito mais desejo que profetizeis. Tá? Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a Assembleia receba edificação. Então, por que Paulo fala isso?
E nós já falamos nos vídeos anteriores, é a questão da edificação da Assembleia, tá certo? Então, se você profetiza na língua vernácula, né, no nosso caso, profetiza em português, você diz claramente o que Deus, né, preparou para você dizer, de uma forma que todo mundo que ouve entende o que você está dizendo, muito bem. Porém, se você profetiza em línguas, se não tiver quem interprete, de que vai servir isso para uma pessoa que não sabe, que não entende nada? Não é por isso que Paulo falou, né? Então Paulo não está contra o dom de línguas. Ele está justamente contra as pessoas quererem profetizar para quem numa assembleia que está 100, 200, 300 pessoas e não tem ninguém que entenda o que está acontecendo. Então, infelizmente, algumas pessoas usam passagens isoladas da Bíblia, fora do contexto, para tentar convencer aos menos instruídos de que o dom de línguas não tem a menor serventia. Até entendo, gente, que em algumas paróquias a manifestação das línguas sofria certas restrições, né, pelo fato de que a igreja é um local de edificação coletiva. Não é isso? Então o dom de línguas é uma edificação pessoal. Deu para compreender? Ele só passa a ser de edificação coletiva se alguém interpretar. Então o dom de línguas, irmãos, não ajuda em nada coletivamente, a não ser justamente isso que eu estou dizendo, que alguém interprete. Aí sim, toda a igreja fica edificada, né, como um todo. Então foi por isso que Paulo escreveu, né, o que mostramos agora há pouco. Né, diz ele, na 1 Coríntios 14, 5, né? Desejo que todos falessem línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a Assembleia receba edificação. Para não ser que esse as interprete, pode ser tanto a pessoa que está profetizando em línguas, tanto a pessoa que profetizou, ela pode interpretar, como se ela não interpretar, alguém que está na Assembleia, que tem o dom da interpretação das línguas, pode, no momento que a pessoa parar de fazer a profecia em línguas, ele imediatamente dizer tal, o que é que a pessoa falou em línguas. Tá certo? Lá na frente você vai ter essa questão do dom da interpretação de línguas, vai entender melhor sobre isso. Tá bom? Perceba que essa restrição está relacionada ao uso dentro da igreja, né? Porque, como eu já disse, a igreja é um local de edificação coletiva e não de edificação individual. A igreja, a eclésia, já está ali, é um ajuntamento de pessoas que pode estar no templo, pode estar numa vila, pode estar numa... Certo? Então, em nossas casas, quando estamos sozinhos ou em qualquer outro lugar, né, público, nós podemos falar o quanto quisermos em línguas, porque o dom de línguas é para a nossa edificação pessoal. Contudo, né, não nos interessa o escândalo. Né? Por exemplo, você está no ônibus, você pode orar em línguas. Agora, tem necessidade de você ficar no ônibus lá escandalizando, todo mundo fica olhando para você. Isso aí você está querendo o quê? Aparecer? O que que é? Então ore em línguas, mas ore baixinho. Pronto, alguém até pode ficar olhando, assim, chamar de doido, né? Você está lá fazendo. Às vezes você está com o seu texto na mão, né? Está rezando o texto. Para quem não gosta, ele vai sempre achar um motivo para escândalo, né? Para ficar escandalizado. Uma sexta pergunta que foi feita, e a resposta de Dom Alberto Taveira, é a seguinte: quais as vantagens de falar em línguas? Por que não fala logo em português de uma vez e acaba com esse negócio? Fala. Então, todo dom que Deus nos dá serve para proveito nosso e edificação, gente. Coisa alguma que Deus nos dá é sem valor. Deus nos dá uma coisa para nós sem ter valentia nenhuma, serventia nenhuma. Então,
Nada, absolutamente nada que o Pai, Deus, Pai, tem nos oferecido é em vão, certo? Tudo tem proveito e utilidade, tá certo? Em sua grandiosa graça, Ele nos concede dádivas com o fim, com a finalidade de nós extrairmos os seus benefícios. Nada, a gente falando só rapidamente, mas é assim, o Espírito Santo vem em auxílio das nossas fraquezas, porque não sabemos pedir ou não sabemos pedir como convém. Está vendo? Então, o Espírito Santo ora por nós, é oração em línguas. Então vejo muito claramente, né, que Paulo descobriu uma mina de ouro, né, uma super fonte de poder e edificação, que é justamente o dom de línguas. Então, do ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento. Crescimento, no nosso caso, um crescimento espiritual. Fala de construir algo mais sobre o alicerce da fé em Jesus. Né? O falar em línguas, ele acrescenta em nós de forma continuada tudo o que necessitamos para o nosso andar com Deus. Em Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Né? Então, voltemos novamente a falar que as duas comunidades que primeiro foram ensinadas por Paulo com relação a essa questão do dom de línguas foram lá os romanos, né, e os coríntios. Romanos 12, a gente vê isso em 1 Coríntios 14 também. Tá? Então lembremos também que Corinto, portuária, né, era a grande igreja, mas era carnal, era... eu acho que de todas citadas na Bíblia era a mais carnal, ou seja, concupiscência terrível. Né? Então ela precisou de pelo menos 2 epístolas, né? E diz até que tem uma terceira que foi perdida, para corrigir esses erros dos coríntios. Eles compreenderam mal, foram ensinados por Paulo, mas foram mal compreendidos, tá certo? Mas eles foram abençoados pelo Espírito Santo com tanta intensidade que Paulo chegou a dizer para eles, né? Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. 1 Coríntios 1, no versículo 7. Mas, infelizmente, eles extrapolavam, né, nas suas ações. Foi quando Paulo disse para eles: a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido que ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo de 1 a 3. Tá certo? Então, vamos repassar a 1 Coríntios 14, que é para a gente não se perder, tá bom? Então, precisamos ler atentamente para compreendermos o que diz Paulo. No versículo 1 e 3, diz lá que nós devemos ansiar pelos dons do Espírito. Porém, antes, nós devemos cuidar da caridade. Valorizar o dom da profecia, no sentido de falar, contar, denunciar as injustiças, né, e lutar contra elas. Tá certo? Já no versículo 2 e 4, está dito lá: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Estou repassando esse capítulo 14, bem, né, um por um, que é para você ter uma boa catequese. Tá certo? No versículo 5 e 6, está dito lá que Paulo continua fazendo um paralelo e uma distinção entre os valores desses 2 tons. Né? Ele diz lá: ora, desejo que todos faleis em mim, porém, muito mais que profetizeis.
Ele apenas está fazendo esse paralelo, né? E essa distinção que tem entre um e outro. Tá? No versículos 13 e 14, Paulo nos exorta a buscar utilidade neste dom, né? Para que dê bons frutos. Falar em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. Então, no versículo 15, Paulo fica assim como que angustiado. Aí ele pergunta lá, então, o que fazer? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento. No versículos 18 e 19, Paulo, não por vanglória, certo? Não para querer aparecer, mas como um pedagogo, ele diz: graças a Deus que possui o dom de língua superior a todos vós os coríntios, né? Mas prefiro falar na assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas, né? Se não tiver quem interprete. Tá certo? Ele faz bem a separação. A oração em línguas é o Espírito Santo falando em nós. E se nós estamos falando para uma assembleia, é preciso que alguém interprete. Tá certo? Então, no versículo 21, Paulo recorre aos livros do Antigo Testamento para mostrar que Deus usa como quer os seus filhos para comunicar a sua doutrina. Né? Então, diz lá em Isaías 28:11: pois bem, será por gente que balbucia? Será uma língua bárbara que o Senhor falará a esse povo? Veja de novo isso aí, Isaías 28:11. No versículo 22 ao 25, num trocadilhozinho, Paulo esclarece ainda mais sobre o uso de dom de línguas, né? Então, as línguas não são sinais para os fiéis. Quem já é fiel não precisa, né, do dom de línguas, né? Mas é um sinal para os infiéis, para aqueles que ainda não acreditam, certo? No versículo 26 ao 28, né, a gente tem aqui uma conclusão do ensinamento de São Paulo. Veja que ele é taxativo. Numa assembleia não fala em língua se não houver quem interprete. Isso aí eu estou repetindo, para que você entenda direito. Uma coisa é eu estar diante do Santíssimo orando em línguas. É o Espírito que está comunicando por mim. Eu sou apenas um instrumento, né? Embora eu esteja me edificando. Mas se eu estou numa assembleia, estou fazendo uma pregação, de repente eu começo a falar em línguas, e ninguém está entendendo o que é que eu estou dizendo, o que é que isso adianta, gente? Né? Então a gente tem que ter cabeça também, né? Então vamos falar agora da importância do dom de línguas. Línguas é um dom que Deus dá ao cristão. É chamado um dom do Espírito Santo. E ele é muitíssimo importante, né? Vamos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de 8 a 11, que vai dizer o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Ele abre caminho para os demais carismas. O dom de línguas abre caminho para os demais carismas. Então, sendo um dom de unidade entre os cristãos, Paulo fala na 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 30, que alguns dons são maiores e melhores do que outros, né? E sempre no fim é que nos fala do dom de línguas e o da interpretação de línguas. A oração em línguas
é uma realidade ocorrida ao longo da história da igreja. Isso aí eu já lhe falei no primeiro vídeo, né? Como tudo isso foi evoluindo. Tá? Então nós temos relatos, né, de que São Francisco de Assis, por exemplo, o padroeiro aqui do Santuário do Fernando Liceu, e outros santos, né, em seus momentos místicos, oravam em línguas ininteligíveis, de uma forma ininteligíveis. Né? Oravam em língua. Então devemos frisar que esse tipo de oração ele não deve ser ignorada só porque não cabe no entendimento humano. Ah, eu não entendo, vamos acabar. Não, isso não entende, vai procurar entender, não recebe o batismo. Podar todo mundo de receber um dom porque você não compreende. Oxe, conversa. Mas, irmãos, nós precisamos usar o discernimento para saber qual é o momento propício de utilizar esse dom, de modo que esse dom edifique e não que cause estranheza para ninguém. Tá? O falar, orar, cantar em línguas não deve servir de glória nem de poder para ninguém. Antes deve servir como um sinal de humildade e submissão ao próprio Espírito Santo. É? Nada de glória humana, nada de vanglória. Paulo até ironiza os que procedem assim, quando ele diz: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos milagres, têm todos a graça de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Né? Uma forma até irônica, né? 1 Coríntios 12, de 29 ao 30. Então, para que serve orar em línguas? Para que serve então orar em línguas? Então nós vamos ler Romanos 8, 26, que vai dizer o seguinte: outro sim, o Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Então falamos rapidamente sobre o chamado carisma básico, né? Dom de Deus. Ou seja, aquele que pode ser concedido a todos os cristãos. É o carisma da oração. É o carisma da oração enquanto dom de Deus, ou simplesmente uma oração carismática, né? Que consiste em um derramar-se diante de Deus, que vem em auxílio do orante e o move, né? E o move numa oração mais profunda. É quando o sujeito da oração passa a ser Deus e não um homem. Certo? A oração de línguas é assim, o sujeito da oração é Deus e não um homem. Irmãos, precisamos entender que o dom de línguas é aquele que abre caminhos, né, para os demais dons de serviço. E além de servir de elo, né, e de unidade na comunidade cristã orante. Tá certo? Então orar em línguas, além de edificar a nós mesmos, serve para orarmos por assuntos cujos pormenores nós não conhecemos. Vamos dar um exemplo. Nós queremos orar com uma pessoa amiga, com uma pessoa que nos pede oração, que está com problemas em casa, ou está com problemas de saúde, mas ela não quer, sei lá, por vergonha ou qualquer outro motivo, ela não diz exatamente o que está necessitando, né? O que é que ela está querendo que a gente peça a Deus. Então a melhor maneira que a gente faz é orar em línguas, né? Porque orando em línguas, o diabo não vai entender nada. Certo? Não vai ter acesso a esse tipo de informação que a pessoa às vezes está querendo até esconder. Certo? Então, quando a gente ora em línguas, a gente se abre a uns tons de revelação, uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, um discernimento dos espíritos, essas coisas. Tá certo? Então, o batismo no Espírito Santo, ele nos faz testemunhas eficazes de Cristo. Tá? Isso está em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Por exemplo, observe que Pedro, antes de ser batizado, como ele negou Jesus. Era um covarde, né? E veja depois o Pedro,
quando recebeu o batismo do Espírito Santo, como ele já falava com ousadia, como falava, além, não tinha mais medo de apanhar, não tinha medo de sumo sacerdote, não tinha medo de nada mais. Isso aí está em Atos, no capítulo 4, versículo de 5 a 10. Portanto, é natural que o cristão, após ser batizado no Espírito Santo, aí ele sinta um desejo maior de falar de Jesus Cristo aos demais irmãos. Né? Ele sente um desejo de servir a Deus, ele tem coragem, ele tem ousadia. Né? Podemos até dizer que significa que enchermos no Espírito Santo, ou seja, estar cheio, plero, transbordando. Né? Então, é preciso, meus irmãos, ansiarmos por isso. É preciso ansiarmos por isso. Aí vem uma pergunta. Por que só nos foi dado este dom para nosso uso e não para o uso dos outros? Realmente, vou explicar novamente, o único dom dado para o nosso uso e edificação é o dom de línguas. Todos os outros 8 dons são dons de serviço, certo? Para os outros. Os demais dons, no caso, né, eles não nos foram dados, mas eles foram concedidos para o que for útil para a comunidade, certo? Incluindo nós mesmos, tá bom? Mas o dom de língua é nosso. Isso aí a gente vê no 1 Coríntios 14, versículo 2 a 4, e também a gente vê no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2003, né, que ele fala lá do dom como uma graça para o bem da igreja. Aí vem mais outra pergunta. Como receber o dom de línguas? Então, nós podemos receber esse dom entregando-nos totalmente ao senhorio de Jesus. Tá certo? Em João 7, no versículo 37 e 38, está dito: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior mandarão rios de água viva. Então, se queremos receber este dom, nós devemos ter algumas coisinhas. Vamos ver. Primeiro, ansiar pelos dons. Lembre-se do que disse São Paulo, né, na 1 Coríntios 14, 1. Aspirai igualmente aos dons espirituais. Segundo, vir a Jesus e pedir o dom da oração. Tá? Aí você conta, meu irmão, o seu desejo do seu coração. Peça a Jesus, né, com amor e fé, para ter esse dom que ele vai lhe conceder com toda certeza. Tá? Terceiro, aceitar o dom de Jesus na fé e começar a usá-lo. Tá? Não adianta também você receber um dom e ficar com ele feito aquele rapaz do talento, né, que enterrou o talento. Não, você tem um dom, você tem que usar. Tá bom? Saiba que Deus ouviu sua oração. Né? Isso em Lucas 11, no versículo 13, diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas, quanto mais vosso Pai do Celeste. Né? Fale deliberadamente em sons ininteligíveis, enquanto a sua atenção se concentra em Deus. Não vai querer entender o dom de língua, não. O que sai da sua boca, isso não é assunto seu, não. É coisa do Espírito Santo. Tá? Então, deve-se também ter a intenção de que esses sons sejam para a oração de louvor ou de intercessão. Então é importante recordar que o dom da oração em línguas é um presente de Deus para nós, né? Podendo ou não ser concedido, né? E não algo obrigatório ou esperado. Né? Então não é bom o uso de técnicas, né, para se chegar à oração em línguas. Orar é um ato assim, volitivo. Por isso é preciso realmente começar de alguma forma. Receber o dom. Comece, pratique. Terminamos aqui de falar sobre o dom de línguas. O dom que dizem ser o mais simples, mas que você viu aí foi preciso 3 vídeos de praticamente meia hora cada um para que eu pudesse colocar pelo menos o mais importante. Aqui não está tudo, mas pelo menos o mais importante. Tá bem? Um abraço a todos. SBR. Shalom, paz.